Integrantes da pré-campanha de Tarcísio fazem sondagens sobre a dificuldade do governador com o público feminino. Isso aparecia também, Isabel Mega, não só em relação a Fernando Haddad, o opositor de Tarcísio de Freitas, mas nacionalmente, quando o nome de Tarcísio era colocado como candidato na disputa contra o presidente Lula. E aí a gente vê esse movimento do Tarcísio para se contrapor não só a Haddad, mas um movimento nacionalizado, que o próprio Flávio Bolsonaro parece ter abraçado para sua campanha. A própria defesa que ele fez da candidatura de Soraya Santos na eleição ao Tribunal de Contas da União, que a gente adora, mas que não costuma ter tanto engajamento assim para quem está assistindo o noticiário, né, Tainá? Mas é um marco disso, porque ele fez uma defesa de que tinha que ser uma mulher nesse cargo. Isso tinha sido defendido também por ministros do próprio Tribunal de Contas da União. Então, é um discurso que aparece voltado como uma representação maior da mulher na política, mas que também, neste momento, tem conveniências políticas, né? As mulheres não querem ser lembradas somente nessas horas. A gente tem quadros femininos excelentes para ocuparem qualquer cargo neste país, seja numa gestão estadual, municipal, na gestão federal. E a gente está falando aqui do governo Tarcísio, né? E desse olhar de ampliar o número de lideranças femininas. Mas esse é um gargalo também do próprio governo Lula, né, Tainá? A gente não teve uma divisão igualitária entre ministérios chefiados por homens e ministérios chefiados por mulheres. O presidente Lula perdeu por 3 vezes a oportunidade de indicar uma mulher para a Suprema Corte do país. Não fez isso. A conveniência política de ter alguém de sua mais restrita confiança falou mais alto do que até mesmo a militância da esquerda, que lutava e muito para emplacar uma mulher preta como ministra do Supremo Tribunal Federal. Seria um fato histórico e que não foi ouvido. Então, estou citando exemplos da direita e da esquerda para a gente refletir juntas aqui o quanto ainda é uma espécie de marketing você trabalhar na inserção da mulher em figuras de gestão e liderança. Os políticos ainda têm dificuldade. E nós que transitamos entre os 3 poderes, a gente sabe muito bem, né, Tainá, o quanto são ambientes masculinizados. O quanto a maioria das nossas fontes é formada por homens, não por mulheres. E por quê? Porque as mulheres ainda têm muitos entraves para chegarem nesses espaços de poder que ainda são comandados por homens. Então, tem que ser uma estratégia eleitoral, tem que ser uma estratégia obrigatória de pensar que somos maioria da população e que tem que ter uma questão mais igualitária na distribuição desses cargos, né? E olhando para o ponto de vista eleitoral, tem pesquisas nacionais que apontam muito bem esse cenário. Por exemplo, no olhar Flávio e Lula, o público feminino tende a ir para o olhar mais progressista, então tende a dar um voto para o presidente Lula. O público masculino tende a ir para um olhar mais conservador, tende a dar o voto para Flávio. Se lá em 2022 a gente falava tanto do poder do voto feminino como divisor de águas e que deu uma vitória a Lula também, entre outros fatores, hoje esse também é um risco que tem que ser calculado por todos os candidatos na esfera estadual, como o Tarcísio está mostrando com esse olhar de dar mais representação feminina, mas também na esfera nacional. A mensagem dessa coronel, que é a primeira em 2 séculos a ocupar, é muito interessante, né, Isabel? Porque é uma mulher num lugar, exatamente como você cita, majoritariamente masculino, numa profissão em que é relacionada com o homem. Né? Então, é um feito realmente histórico ter uma mulher representando a Polícia Militar de São Paulo. É uma mensagem de validação da história da mulher em espaços de poder, muito relevante assim, para todo mundo que vem acompanhando e que está embaixo galgando esses espaços dentro da própria corporação. É uma forma de influenciar, de entusiasmar outras mulheres a também participarem, porque ela chega nesse espaço, ok, com muita demora, né? Deveria ter chegado muito antes, a gente faz as ressalvas aqui, mas abre-se aí, portanto, um movimento histórico muito importante para as mulheres que galgam esse mesmo espaço, espaços de poder semelhantes ao que a Gláucia agora ocupa, né? É muito simbólica mesmo
a chegada dela nesse posto, além de histórico, mais uma vez. E sim, Isabel, fica a reflexão para os dois lados, né? Se não estão usando a mulher apenas como ferramenta de marketing, porque o voto do eleitor feminino é decisivo nas eleições e em período eleitoral, e se aqueles que têm o discurso de defender a equidade de gênero estão cumprindo com esse discurso, se está chegando lá na ponta, se as mulheres não só estão sendo usadas como moeda, como barganha, para no fim do dia agradar partidos e caciques majoritariamente masculinos, homens, né, que ocupam esse poder aí com mais facilidade e frequência. Obrigada, Isabel.